Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal na aula de geografia. Nós vamos falar sobre dinheiro e também sobre economia. E aí, será que você sabe utilizar bem o seu dinheiro? Você tem uma mesada? Você ganha uma mesada ou uma semanada? Você ganha? E você consegue economizar, consegue fazer uma poupancinha ou colocar em seu cofrinho para que você consiga depois comprar alguma coisa que você gostaria de comprar? Nós vamos ver isso então na nossa aula de hoje. Você sabia que antigamente, quando não existia ainda dinheiro, as pessoas usavam seus próprios produtos para trocar por outros produtos que eles queriam? Algumas vezes eles tinham um produto que eles mesmos fabricavam, ou que eles possuíam, né? E então eles trocavam com outras pessoas que produziam, como ali está na sua imagem, né? Mostrando ali na ilustração um homem trocando uma galinha por um saco de feijão. Então, eram os próprios produtos que eles mesmos fabricavam, que eles mesmos produziam em seus sítios, em suas terras, eles acabavam então fazendo essas trocas, porque não tinha dinheiro, então o produto de troca deles eram os produtos que eles mesmos tinham, e a partir das necessidades que eles tinham também. Com o passar dos anos, então, surgiu o dinheiro. Agora sim, o dinheiro já fazia parte de uma troca, né, mas que não era mais de produto. Ele trocava o seu produto em troca de moedas em espécie, né, dinheiro, cédulas, né, ou moedas, enfim. Então agora já começou a surgir o dinheiro, né? Mas no nossos tempos, na atualidade, outros métodos foram inventados. A partir do dinheiro, então, veio o talão de cheque, né? Que agora, hoje em dia, não é usado tanto, mas os seus pais, os seus avós já tinham e usavam muito o talão de cheque, né? Usava cheque para pagar como se fosse dinheiro. E também, a partir de então, começou a surgirem os cartões de crédito, de débito, né? E as maneiras agora são muito amplas de a gente conseguir fazer a compra, né? Nós podemos comprar a partir de aplicativos de banco que a gente tem no celular, com a proximidade do celular, dessa máquina, ele já lê, então não precisamos nem mais de cartão. Então nós estamos vivendo em uma era bem assim avançada, uma era bem tecnológica de compras, né? Mas será que essa facilidade toda em comprar as coisas, será que todo mundo consegue economizar com isso? Essas formas de pagamento, assim como outras que passaram a ser utilizadas posteriormente, continuam válidas em nossos dias. Então, pode ser que hoje ainda existam pessoas que fazem trocas, né? Que não usem dinheiro, que façam trocas. Outras usam só dinheiro, outras usam só cartão, outras ainda usam cheque. Então, todas essas formas ainda continuam sendo válidas nos nossos dias. Vamos ver o que o clique nos diz então. O uso e administração do dinheiro destinado ao pagamento dos produtos e dos serviços de que necessitamos compõe um aspecto econômico da vida em sociedade. Então, toda essa parte destinada de pagamento de produto quer dizer, falando, né, sobre o aspecto econômico, fala então da nossa vida econômica. E essa palavra econômica, então? O que significa essa palavra economia? Ela vem do grego, que tem o nome de oikos, que significa casa, e nemen, que quer dizer administrar. Então, administrar uma casa é usada então para fazer referência à administração dos negócios, né? Negócios pessoais, familiares, empresariais e de atividades comerciais que aconteçam internacionalmente. Então, a palavra administração de negócio pode ser que seja para dentro da sua casa, mas também para empresas, né? Nas atividades comerciais, até mesmo de atividades comerciais internacionais. No Brasil, esse conceito está relacionado tanto à maneira como lidamos com os negócios, quanto à dinâmica que caracteriza os grandes negócios mundiais. Por sua vez, o verbo economizar
cujo significado é fazer uso do dinheiro com moderação. Será que você faz? Se usa esse verbo aí com a finalidade de usar o dinheiro com moderação? Será que você faz? Poupar, acumular recursos financeiros. Economizar significa isso. Poupar, acumular recursos financeiros. Deixar de comprar coisas extravagantes, né? Pode também expressar o sentido de administrar economicamente de modo que não falte dinheiro. Então, essa palavra economizar significa você ter cuidado, ser uma pessoa moderada, não gastar tudo no início do mês, sendo que tem o mês todo pela frente que você poderia passar necessidade se começar a gastar tudo de uma vez, né? Se você tem economizado na sua mesada, será que seus pais conseguem economizar? Será que eles conseguem ficar dentro do orçamento que eles ganham? Ou gastam mais do que ganha? Aí a balança fica mais pesada de um lado do que do outro, não é mesmo? O exercício 9 da página 104 nos tem uma pergunta, dizendo assim, um questionamento na verdade, mostrando que você precisa então marcar algumas alternativas que são corretas, que você acha que é correta, tá bem? Considerando o significado da palavra economia, você vai marcar então o que significa as afirmações ali A, B, C ou D, tá certo? E está perguntando na letra A. A única definição correta de economia está relacionada à administração dos negócios de uma só pessoa. Será que é verdade isso? Letra B. Tanto as empresas grandes quanto as pequenas tratam da economia em seus negócios. Certo ou errado? Sim, tanto as grandes quanto as pequenas tratam de economia. Letra C. A economia no sentido popular, isso é, de usar o dinheiro com moderação, é relevante para a aplicação adequada no orçamento familiar. É ou não é relevante? Sim, a economia pode também ser muito útil na aplicação do orçamento familiar. E letra D, a economia doméstica, né, ou familiar, empresarial, constitui aspecto totalmente oposto. Então, a economia familiar e a empresarial são totalmente diferentes? Será? Eu acho que não, né? Tanto um quanto a outra precisa economizar. Então, você pode ler no box, né? Você sabia? Para ver a origem de cada coisa. E nós vimos que a origem dos meios de compra e dos bancos. Nós vamos ver então sobre o dinheiro. Então, as primeiras moedas foram produzidas no território correspondente à atual Turquia, onde é a Turquia hoje, tá? E elas datam então do século 7 a.C., tá vendo? Então, há registro de cunhagem ou de fabricação de moedas, né, que foram esculpidas as moedas, em todos os grandes impérios antigos. E no Brasil elas passaram a ser feitas a partir do ano 1630. E atualmente, além das moedas, existem cédulas de papel, né, que são mais utilizadas hoje, as quais começaram então a ser fabricadas no Brasil durante o período imperial no século XIX. E quando será que foi o cheque? O cheque, então, acredita-se que o cheque tenha sido inventado ainda pelos romanos, sabe quando? Em 352 a.C. E no Brasil, o uso desse meio, que é o cheque, né, meio de pagamento, foi regulamentado somente em 1912. E o cartão de crédito? Claro, né? Como sempre, foi criado nos Estados Unidos por volta de 1950 e só chegou ao Brasil em 1954. E você sabia que os primeiros cartões de crédito que foram utilizados no Brasil eram feitos de papel? Somente em 1995 é que começou então a fabricação deles em plástico. E os bancos? Os bancos, então, acredita-se que as primeiras operações bancárias tenham sido realizadas pelos fenícios, um povo comerciante que viveu na região onde está o Líbano hoje em dia, tá? No entanto, o nome banco foi dado pelos romanos em referência à mesa na qual eles realizavam trocas de moedas, tá certo? Nós temos na página 105, então, a questão 10 e 11 para que você possa responder. Está perguntando assim: qual é a forma de pagamento seus familiares costumam utilizar? Dinheiro, cartão ou cheque? E por que eles têm essa preferência? Então, você vai registrar qual é o pagamento que a sua família mais costuma fazer.
mas você também tem que dizer por que eles preferem. Ah, eles gostam de usar cartão de crédito pela facilidade que tem toda hora, não precisa ter dinheiro. Ah, não precisa, prefere usar dinheiro porque, enfim, dê a sua justificativa, tá bem? E letra B, você já trocou algum produto por outro? Quais benefícios foram obtidos em consequência dessa troca? Você já trocou alguma coisa com outra pessoa sem precisar comprar? Brinquedo, roupa, tem alguns sites, né? Alguns bazares no Facebook, pelo menos, alguns outros meios sociais, redes sociais, que tem muitas trocas, né? Então você consegue trocar um produto pelo outro sem que você precise pagar com dinheiro. Então você consegue trocar. Você já trocou algum produto? Então coloque aí qual que é a vantagem de você ter trocado. Se você nunca trocou, explique uma forma então que você acha ou que você descobriu que alguém já trocou um produto e quais foram as vantagens, tá? A número 11 fala assim, ó. Com a ajuda de seus familiares, relacione os principais serviços prestados de um banco. Então você vai perguntar para os seus pais, para os seus familiares, quais são os principais serviços prestados por um banco. Será que banco é só para emprestar dinheiro, para pegar dinheiro, para fazer empréstimo? Ah, o banco só serve para pagar a conta de água e luz? Então pergunte quais os principais serviços prestados por um banco, tá bem? E então faça o registro. E a pergunta agora é: podemos comprar tudo o que queremos? O fato de você ver tanta coisa, tantas opções à sua frente, será que é obrigatório? Significa que você tem que comprar tudo aquilo que tem vontade? Existe uma diferença considerável entre as coisas que queremos e aquelas que realmente são necessárias. Será que antes de a gente comprar alguma coisa, nós não devemos fazer então uma reflexão para nós analisarmos, será que nós realmente estamos precisando desse produto? Ai, mas eu gosto, queria comprar aquele sapato, blá, 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 mas você já tem um igualzinho. Ah, não, é porque já está ficando velhinho, pode ser, eu gosto tanto. Será que você tem necessidade mesmo de comprar tudo aquilo que você quer? Ah, e essa análise é importante pelos seguintes motivos. Então, nós vamos ver alguns motivos pelas quais a gente precisa analisar. Primeiro ali, o dinheiro acaba e é preciso muito trabalho para tê-lo novamente. Talvez vocês, ainda por serem crianças, por não trabalharem, não sabem ainda o valor real de um salário, né? Vocês recebem tudo, porém os pais ou quem trabalha sabe o real valor do dinheiro, né? Então o dinheiro pode acabar. Todas as mercadorias que precisamos, que compramos, são originárias da natureza, você tem que ficar sabendo disso. As matérias-primas para fabricá-la podem se esgotar em razão do consumo excessivo desses recursos e de falta de cuidado de conservação com eles. Nós também temos que entender que os resíduos das atividades industriais são poluentes e alteram as condições de vida do planeta, provocando a contaminação do ar, da água e do solo. E também nós temos que ver que todos os produtos que descartamos tornam-se lixo e que quando não é devidamente reutilizado ou tratado, também contribui para a degradação do meio ambiente, tá certo? Portanto, o modo mais sábio de lidar com o dinheiro é comprar apenas aquilo que nós realmente precisamos e destinar parte dos nossos recursos financeiros para novos investimentos e trabalhar continuamente para obter o sustento diário. No caso de vocês, vocês podem então estar fazendo um cofrinho. É uma sugestão muito legal para você fazer um cofrinho para você estar então fazendo as suas economias. Na número 12 diz assim, crie justificativa para explicar por que não podemos comprar tudo aquilo que desejamos. Para isso, utilize as palavras-chave disponíveis no quadro abaixo, combinando-as de duas em duas aleatoriamente. Então, você pode montar frases falando trabalho e dinheiro. Preciso trabalhar para poder ter dinheiro. Então, você vai inventar frases com esse banco de palavras usando de duas em duas, tá bom? Nossa aula chegou ao fim. Tenham todos um bom restante de dia. Beijo.